No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e dessa vez na luta principal teremos brasileiro Melquizael Costa enfrenta o Arnold Allen e nesse vídeo eu vou trazer o card completo, os favoritos, as minhas opiniões, alguns palpites, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem, mas antes de começar, o mais importante que é o horário. O card preliminar começa às 18 horas, horário de Brasília, e o card principal às 21 horas. Primeira luta, eu vou colocar na tela para vocês, aliás eu vou usar o Tapology, não o site do próprio UFC, como eu sempre faço, porque o site do UFC está bastante desatualizado, como dá para ver aqui embaixo, ó, duas lutas foram canceladas, então aparece lá no card, aí tem coisa que tá fora de ordem, enfim, é uma bagunça, então eu vou usar o Tapology que é mais atualizado, tá? Então a gente começa com essa primeira luta, que é a Shauna Bannon contra a Nicole Cagliari. A Cagliari é favorita, 67%, ela paga lá na stake R$ 1,44 e a Shauna Bannon 2,80. Antes de entrar no detalhe das duas, eu quero avisar que essas cotações variam, né, conforme as pessoas vão escolhendo ali, e elas são da parceira oficial do UFC, que é a Stake. Se você quiser consultar essas cotações ou fazer mesmo as suas fezinhas, etc., o link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado, tá? É a parceira oficial do próprio UFC. Então é só usar o link aí e bora. Então vamos lá. Começando aqui, vamos começar com a Azarona, com a Shauna Bannon. Eu vou abrir aqui e vamos dar uma olhada. Ela tem o cartel ó, de 7 vitórias e 2 derrotas. Ela tem 1,65 de altura, 1,65 de envergadura. E vamos ver o retrospecto recente. Eu não vou enrolar muito, tá? Nessas lutas, porque eu sei que vocês se interessam mais nas lutas do card principal e talvez até na luta principal, né? Porque não é um card numerado, né? Enfim, a gente tem a Shauna Bannon vindo de derrota aqui, ó, contra a Sam Hughes, tá? Mas ela já tem bastante luta no UFC, né? Ela tinha ganhado ali da Pooja Tomar, da Alice Ardelian, tá? Uma na decisão, outra aqui por finalização. E voltando um pouco mais na estreia dela, ela tinha perdido da Bruna Brasil. Então, basicamente, 4 lutas dentro do UFC, 2 derrotas, 2 vitórias. A luta mais recente ela acabou perdendo por finalização. E a Nicole Cagliari, que é a adversária dela, que é a favorita, tem 8 vitórias, 4 derrotas, brasileira. E se a gente desce aqui no retrospecto dela, ela vem de 2 derrotas aqui no UFC, tá? Aí depois teve uma luta cancelada e agora ela vai fazer essa luta. E voltando, tá? Essas 2 derrotas, teve a vitória no Contender Series, quando ela ganhou o contrato, finalizando no primeiro round. Ou seja, se a gente olha o cartel dela aqui, ela não tem vitória dentro do UFC, mas ainda assim é favorita, tá? Então, é complicado, eu vou falar o que eu sempre falo, a mesma lógica, tá? Eu posso até entender a Nicole Cagliari favorita, porque, de novo, se você olha as duas lutadoras, é natural que você fale, ah, beleza, dá pra considerar a Nicole favorita, que é o que as bolsas estão fazendo e tal. Então tem sim seu sentido, mas eu sempre reforço essa parte do número exato da cotação, porque estão colocando com quase 70% de chance de vitória uma atleta que não venceu dentro do UFC. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque se você pega só o número 1,44 e acha que a chance de ganhar realmente é 70% e você confiar demais, você pode quebrar a cara, porque está confiando num 70% de novo de uma atleta que nunca venceu dentro do UFC, tá? Acabou inclusive perdendo a última por nocaute. Então é bom considerar isso aí. Mas vamos para a segunda luta então. A gente tem aqui, ó, o Daniel Alvarez contra o Luiz Guruli, tá? O favorito é peso mosca, né? O Guruli não é o favorito, quase que eu falei errado. O favorito é o Daniel Alvarez com 52%, tá? Né? Praticamente empatado. O Daniel Alvarez paga 1,85, o Luiz Guruli paga 1,95. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, tá? A gente tem só um cara que é o Alvarez com 17 vitórias e 7 derrotas. Vou pegar só o retrospecto aqui para não passar tão batido, vai. Mas eu não queria enrolar muito nessas lutas, porque eu sei que vocês não têm muito interesse e aí pode acabar desistindo de ver o vídeo, né? Mas o Barez, aqui ó, 17-7 e do retrospecto recente, ele perdeu uma do Jafel, finalizado, aí ele ganha do Vitor Altamirano na decisão, e aí depois ele perde finalizado para o André Lima. Então perdeu para 2 brasileiros aí, e agora ele pega o Luiz Guruli, tá? Então, das lutas todas que ele fez, as 3 aqui ó, no UFC, ele acabou vencendo apenas uma, todo o resto aqui que a gente vê do cartel dele não tem nenhuma luta no UFC. Se a gente vê o adversário dele, que é o Luiz Guruli, que é azarão, mas assim, é quase 50-50, é um americano de 10 vitórias e 3 derrotas, retrospecto recente também não é muito bonito, né? Ele ganhou o contrato aqui no Contender, entrou no UFC, perdeu 3 lutas seguidas, então também não ganhou. Então assim, você tá juntando o cara que perdeu com o cara que também só tem derrota, e aí é isso aí. Então fica difícil realmente de escolher, né, o palpite aqui. Então é isso, né? Joga a moeda pra cima aí e bora pra próxima luta. Peso palha. Temos agora, vamos pegar aqui, ó, a Alice Ardelian contra a brasileira Poliana Viana. E a gente tem a favorita sendo a
a Alice Ardelian, com 65%. Ela paga 1,49 e a Poliana tá pagando 2,63. Vamos começar aqui pela brasileira, que é a Azarona. Ela tem 13 vitórias, 8 derrotas. Se a gente desse aqui o retrospecto recente dela, também não é muito bonito, né? Ela teve a última vitória no UFC em 2022, ela teve 2 lutas canceladas, aí ela lutou com a Yasmin Lucindo, perdeu finalizada em 2023, depois ela perde da Gillian Robertson por nocaute técnico em 2024, aí ela tem mais uma luta cancelada, aí ela luta com a Jaqueline Amorim e é finalizada, tá? Isso ano passado, em abril, e agora ela vai lutar com a Alice Ardelian. Então, basicamente, das últimas 5 lutas, ela tem 4 derrotas, tá? Então, a última vitória ali em 2022. Muito complicada a situação aqui. E ela pega a Alice Ardelian, que é 11 vitórias, 7 derrotas, e aqui do retrospecto recente vem de 2 vitórias, então acaba sendo um pouco melhor, mas antes das 2 vitórias também teve 2 derrotas, porém as 2 na decisão, não foi finalizada, não foi nocauteada e etc. Então é uma luta que, querendo ou não, tá? Por mais que eu queira defender a Poliana, né, de ser uma atleta razoavelmente completa, que tá numa má fase, é verdade, não tem como tá numa má fase, mas é uma boa lutadora, mas fica difícil, porque é o que eu falo, é difícil você querer dar palpite, fazer uma análise com base no que você olha no papel de qualidade, porque importa muito o momento, né? Eu venho falando isso desde a luta do Durinho, quando eu dei o palpite ali. Então, se a gente considera realmente o momento, é completamente compreensível colocar esse favoritismo, e eu acho que a proporção aqui até que tá ok. Então é isso. Torço muito pra Poliana, eu consigo realmente achar ela uma atleta que tem ali um bom jiu-jitsu, se vira bem na trocação, realmente não teve apresentações boas, não tá numa boa fase, por isso que eu acho a Zarona, mas é uma Zarona que, na minha opinião, eu vou ficar mais de olho para arriscar ali na fezinha. Afinal de contas, eu sempre gosto de azarão, né? Eu tenho esse hábito, né? Tenho essa mania. Então, vamos para a próxima luta. A gente tem agora aqui, nessa próxima luta, André Petroski contra Cody Brundage. Eles são do peso médio. A gente tem o Petroski favorito com 66%, ele paga 1,47, e o Cody Brundage está pagando 2,70. Falando brevemente, tá? Não pretendo não enrolar muito aqui. Começando com o Petroski, que é o favorito, 13 vitórias, 5 derrotas, retrospecto recente tenebroso, igual a maioria do card aqui pelo jeito, né? Ele perdeu aqui, isso aqui foi grappling, né? Vamos tirar essa luta de grappling aqui, que não conta, né? Vamos contar só MMA, óbvio, né? Então a gente tem aqui, ó, 5 lutas do UFC mais recentes, ele tem 3 vitórias nas primeiras, beleza, bonito, só que aí depois ele perdeu na decisão do Shabazz e foi nocauteado na última. E não é tão agradável o cartel, porque se a gente incluir as duas aqui, né, a gente tem das últimas 7 lutas, 4 derrotas, então ele mais perdeu do que ganhou, tá? Mas ainda assim ele é favorito, né? E o Cody Brundage, a gente vai dar uma olhada, ó, 11 vitórias e 9 derrotas. O cara tá quase com cartel neutro já, né? E ele vem aqui, ó, de 3 derrotas seguidas, tudo no UFC, né? Teve um resultado aqui do Mansur Abdulmalik que acabou virando... Tá como decisão aqui, mas foi overturned, né? Eu não lembro qual que foi o motivo dessa luta. Acho que foi aqui que foi a cabeçada. Não, aqui foi empate, ó. Empate majoritário. Terminou empate majoritário. Eu não lembro dessa luta, tá? Um sinal que não me agradou muito, né? Então a última vitória dele foi em março de 2025. Se a gente voltar mais, tem o no contest tá aqui, ó. Foi o Abdur Razak Al-Hassan, não foi o Mansur Abdulmalik. No contest está aqui embaixo, aí tem derrota pro Bonico, ou seja, se a gente pega aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das últimas 7 lutas ele tem uma vitória, porque ele tem no contest, ele tem 4 derrotas, ele tem ali um empate majoritário, então tá bem ruim a situação aqui, né? Aliás, o card deu pra ver que deram essa selecionada de colocar a galera que não vem muito bem, não. Depois, a gente vai pro peso galo, aqui em cima, feminino, né? Temos a Kathleen Vieira contra a Jaqueline Cavalcante. A Kathleen Vieira é a quinta do ranking, a Jaqueline é a 11ª. A favorita não é a quinta do ranking, pois é a Jaqueline com 61%. Pelo menos não é tão grande assim, né? Ela paga 1,58 e a Kathleen tá pagando ali 2,38. Vamos começar com a Jaqueline Cavalcante, que é a favorita. Ela tem aqui o seu cartel de 10 vitórias e apenas uma derrota, tá? Ela vem realmente impressionando, né? Ela fez a estreia dela no UFC aqui em 2023, 2 de setembro, contra a Zara Fern. Ela conseguiu vencer e aí depois ela venceu mais 2, aí na decisão dividida, mas venceu. Depois ela pegou aqui, ó, a Júlia Ávila e a Mayra Bueno Silva. A Chitara ganhou também tudo na decisão. Então, vai pegar a Kathleen Vieira, que, de novo, é a quinta do ranking, né? Tem 15 vitórias, 5 derrotas. Se a gente desse aqui, a última luta dela foi uma derrota, entre aspas. Eu vou repetir isso aqui, porque pra mim ela não perdeu essa luta. Mas, enfim, paciência, decisão dividida ali. Então, tá o vermelhinho, né? Porque oficialmente foi uma derrota. Mas ela tinha ganhado ali também da Mace Chasson, perdeu da Kayla Harrison, não é muito demérito, né? Tinha ganhado
ali da Penny Kianzad e tinha perdido da Raquel Pennington, que chegou a ser campeã também. Então, assim, se a gente olha aqui, né, tinha ganhado a Holly Holm, da Miesha Tate, então ela pega muitos nomes importantes dentro da categoria, né? Duas ex-campeãs aqui, Raquel Pennington ex-campeã também, Kayla Harrison campeã, então, assim, muito nome complicado e, de novo, ela tem ali as suas vitórias e na última, pra mim, ela até ganhou da Norma Dumont. Então, o que acontece aqui? Eu entendo, mais uma vez, o favoritismo da Jaqueline Cavalcante. Talvez, assim, se você considerar a fase, de novo, você vai fazer mais sentido ainda, né? Um leve favoritismo. Porém, a Kathleen pega muito mais adversárias de nível, tá? Não dá pra comparar o histórico aqui, como a gente viu, da Kathleen com o da Jaqueline Cavalcante. Não quer dizer que porque pega adversários mais difíceis, necessariamente vai vencer, obviamente. Nada determina nada, né? Não é assim que funciona. Não dá para você olhar estatística, olhar cartel, ou olhar momento, pegar qualquer coisa desse tipo específica, separada, isolada e falar, não, aqui determina isso aqui. Não é assim, né? Senão era só você botar dinheiro ali, né, na stake e ficar rico, né? Então não é assim que funciona, mas influencia, tudo isso que eu falei influencia, cartel, momento, estatística, enfim, estatística até altura, envergadura, tudo, né? Tudo isso, camp, né? Se você vê no Instagram ali se tá treinando bem ou não tá, enfim, tudo isso faz diferença para analisar. Então, eu vou concordar com a Jaqueline Cavalcante, mas eu concordo até com a margem e talvez eu até apertaria um pouco mais, tá? 2,38 para Kathleen, sinceramente me atrai bastante. Então também é uma azarona que eu, particularmente, você faz o que você quiser, vou ficar de olho, tá? Porque, de novo, a Kathleen pega nomes mais complicados e essa última derrota eu não considero uma derrota, tá? Na hora de fazer esse palpite, né? Depois a gente tem aqui no meio pesado o Tuco Tocos contra o Ivan Erslan. O favorito é o Erslan com 65%, ele paga em 49 e o Tuco Tocos está pagando 2,63. O Ivan Erslan é um cara aí com 14 vitórias, 6 derrotas. Vamos dar uma olhada no retrospecto recente dele aqui no UFC, né? Ele tem das últimas 3 lutas todas sendo no UFC, ele perdeu todas, tá? Ele perdeu do Cutelaba, perdeu do Navajo Sterling, perdeu do Jimmy Crute. Se a gente voltar aqui, que nem é o UFC, mas é KSW, as duas últimas, ele também tem uma derrota por nocaute e só uma vitória. Ou seja, das últimas 5 lutas dele de MMA, não são todas no UFC, mas ainda assim, ele perdeu 4. Então, não tá muito bonita a situação. E se a gente olhar o Tuco Tocos, e ainda assim ele é favorito, né? O Tuco Tocos aqui, que é o azarão, ele tem um cartel de 11 vitórias e 5 derrotas. Se a gente descer aqui, tá menos feio, né? Porque tem mais verdinhos. A gente tem aqui no UFC, ele perdendo o Marci e perdendo do Navajo Sterling, mas ele ganhou finalizando o Junior Tafa. Mas é o que eu falei em vídeo de resultado recente. O Junior Tafa não é muito parâmetro, tá? Não é um cara de muita qualidade, então é aquilo, né? Você ganhar dele já é meio que obrigação e eu vou parar por aqui para não, né? É isso aí. Então, o retrospecto recente dele aqui tá mais bonitinho. Se a gente for olhar só cartel, faria sentido ele ser favorito, mas é o que eu falei, né? Tem verdinho ali que é o Junior Tafa e os outros são nos eventos menores. Então, por isso que as bolsas não botam muita fé. Na próxima luta, a gente vai pro Nikolai Veretnikov contra o Khaos Williams. Aqui é a categoria meio-médio. O favorito é o Khaos Williams, mas é quase um empate técnico, né? 53%, ele paga em 81 e o Veretnikov tá pagando R$2. Vamos começar aqui com o Khaos Williams, que é o favorito. Dá uma olhada rápida, né? 15 vitórias, 5 derrotas. Vem de 2 derrotas, tá? Na mais recente pro Andreas Gustafsson e na segunda mais recente, né? O Gabriel Bonfim, que finalizou ele, tá? Mas aí ele tinha ganhado do Carlson Harris, do Rolando Bedoya, tinha perdido do Randy Brown. Então, das últimas 5 lutas, ele vem de 3 derrotas e o Nikolai Veretnikov, que tem seus 47% ali, é um leve azarão, ele vem de vitória por nocaute contra o Nico Price, perdeu do Punahele Soriano, ganhou do Francisco Prado, perdeu do Austin Vanderford e tinha perdido do Danny Barlow. Então, se a gente pega as últimas 5 lutas, ele ganhou só 2, tá? Vem de 3 derrotas aí. Então, beleza. A mais recente é um nocaute, mas também tem bastante derrota, luta bastante equilibrada e eu acho que é o que faz sentido mesmo, né? É difícil você escolher aqui vencedor, né? Depois vamos aqui para o card principal. Temos na categoria peso galo o Bernardo Sopage contra o Time Quamba. E o favorito, segundo a nossa querida stake, é o Bernardo Sopage com 59%. Ele paga em 64 e o Time Quamba 2,25. Vamos começar aqui com o favorito, o Bernardo Sopage. Ele tem aqui, ó, 12 vitórias, 3 derrotas, retrospecto recente, um monte de luta cancelada, mas ele ganhou do Rick Turcios, tá? Em janeiro do ano passado, bastante tempo sem lutar. Tinha perdido nocauteado para o Lock Dog, o Vinícius Oliveira, em março do ano passado, mas antes disso, que aí não era o UFC, tá? Outros eventos aqui menores, ele tinha algumas vitórias e tal. Então,
Dentro do UFC, ele teve essa com o Rick Turcios e essa aqui com o Lock Dog. Todo o resto do cartel dele aqui, ó, nada é UFC. Então, teve essas lutas canceladas, uma delas no UFC, duas aqui em outros eventos. Enfim, um cara que cancela bastante luta. Vamos torcer pra ele continuar nessa, pelo menos, tá? Então, esse é o Bernardo Sopage, que é favorito. E o time Coamba, quase que eu esqueci de falar dele, que é levíssimo azarão, tem 10 vitórias, 3 derrotas. Dentro do UFC, tem 2 derrotas aqui, ó. As 2 primeiras, perdeu as 2 na decisão, uma dividida, outra unânime. E aí, ele nocauteou com uma joelhada voadora. Joelhada voadora? Flying knee to ground strike. Ah, tá. Ele deu a joelhada voadora, depois ele golpeou ali no ground and pound o Roberto Romero. E depois ele ganhou do Shang-Hu Lee em 2025, ano passado, 1º de novembro. Então, dentro deve ser 2 derrotas e 2 vitórias, né? Tá um pouquinho menos pior ali se for considerar. Tem aqui a luta no Contender, mas depois do Contender ele não lutou ainda no UFC, né? Ele fez essa luta aqui e tal. Enfim, um cartel aqui até que bonitinho, né? Depois, então, sem mais detalhes, vamos para as lutas que, né, falar mais das lutas que interessam. Por exemplo, essa aqui, que a gente tem o Modestas Bukauskas no meio pesado, enfrentando o brasileiro Rodolfo Bellato, o favorito levemente, muita luta equilibrada, né? É o Bukauskas com 55%, ele paga em 76% e o Bellato tá pagando 2,7. Começando aqui com o Bukauskas, ele tem 19 vitórias, 7 derrotas. Se a gente desce aqui, ó, retrospecto recente, já no UFC ele tem bastante luta, né? Tá lutando aqui, ó, desde 2023. Ele ganhou 2, perdeu uma, que foi contra o Petrino, né? Depois ele ganhou 4 seguidas e aí perdeu a mais recente, nocauteado contra o Nikita Krylov. Então, vem numa fase muito boa, né? Tem vitória por finalização aqui, por nocaute aqui e aqui. Então, não tem tantas derrotas nas recentes, das últimas 5 só perdeu uma. Tá bem legal aí o retrospecto recente. E o Rodolfo Bellato, ele conseguiu vencer, né? Aqui, ó, a última luta contra o Luke Fernandes. Ele precisava dessa vitória porque ele vinha de derrota pro Navajo Stilling. Aliás, um monte de vítima do Navajo aqui, né? Acho que foram 3 já que eu falei, né? Ele tinha aquele no contest com o Paul Craig, tinha aquela decisão, aquele empate majoritário, né? Com o Jimmy Crute, lutas canceladas aqui no meio. Então, realmente ele precisava vencer, porque ele tinha a luta do Contender, aí ele entrou e ganhou uma, mas depois disso ele ficou nessa, né? Empate, no contest, derrota, então precisava de vitória. Então, na última, ele conseguiu vencer, ganhou bônus, inclusive, aqui, ó, de performance, aliás, um belo nocaute. Então, ele vem aqui já com mais tranquilidade, talvez, né? Mais feliz, porque ele teve um bom resultado, né? Saiu daquela draga de não conseguir ter um verdinho aqui no cartel, né? Teve azul, teve amarelo, teve vermelho, e não vinha o verde nunca, né? Então, finalmente conseguiu ir com direito a bônus. Então, talvez venha mais confiante e ele tá leve, azarão, mas aqui, cara, eu acho que eu confio nele e pagando 2,7 eu acho que é até o que eu vou arriscar, tá? Então, torcida, palpite e tudo vai aqui pro Rodolfo, mas realmente não é uma luta fácil. Se fosse fácil, inclusive ele era favorito, né? Não tava nem de azarão. Mas vamos para a próxima luta. Temos aqui no peso galo o Juan Dias. Será que é Juan que fala? Eu não faço ideia. Deve ser, né? Juan Dias contra o Malcolm Wellmaker. E o favorito é o Wellmaker, e bastante, 71%. Ele paga 1,36 e o Dias tá pagando 13,15. Vamos começar com o favorito aqui, que tava bem hypado, mas acabou tropeçando, né, na luta mais recente. Ele perdeu do Etchin Ewing, que eu gostei dessa luta, né? Falei bem, inclusive, desse lutador aqui. O Ewing é um cara que, pô, trocação boa, né? Aguentou o tranco ali, enquadrou, enfim, gostei bastante desse cara. Enfim, e o Malcolm, enfim. E o Malcolm Wellmaker vinha hypado por conta disso aqui, né? Ó, Contender, nocaute, entrou no UFC, nocaute, segunda luta, nocaute, as duas aqui, ó, bônus de performance, então ele vinha muito bem, teve 2 lutas canceladas, e aí quando ele lutou com o Ewing, ele acabou perdendo. Então, perdeu um pedaço do hype? Provavelmente, mas ainda assim é nitidamente um cara muito perigoso, mão muito pesada, o cruzado dele é espetacular, então dá até pra ver aqui, né, tá escrito, ó, right hook, foi o cruzado de direita que ele usou, os 2, né, que ele nocauteou, então aqui é uma luta que o Juan Dias, que a gente vai falar agora, tem que tomar muito cuidado. Então, eu concordo com o favoritismo, tá? Talvez esse 70% aí é aquilo, né? Sempre fico um pouco na dúvida, porque o Juan Dias, ó, 15 vitórias, 1 derrota. Se a gente olha aqui retrospecto recente, ganhou o contrato no Contender nocauteando e vai fazer a estreia aqui agora. Então pode ter um pouquinho da pressão e tal. Vamos tirar a luta do grappling ali, que não interessa. E se a gente olhar aqui o MMA, ó, ele só tem derrota aqui e pra trás, tá? Lá em 2023. Então, vem numa boa fase, tem aqui vitórias por nocaute, tem também vitória por finalização aqui embaixo. Então, é um cara aí que vem numa boa fase, tem um cartel muito interessante, né? Apenas uma derrota. Então,
talvez até por isso vale a pena aqui dar uma ajustada para baixo. O Maker é muito bom, mas apesar de não pegar no detalhe para assistir, eu sempre sou conservador, por isso que eu botaria um 60-40, tá? Depois a gente vai para peso pena, Daniel Santos, atleta brasileiro enfrentando o coreano Do Hoo Choi. O favorito é o Daniel Santos com 60%, ele paga 1,61 na stake e o Do Hoo Choi tá pagando 2,32. Começando aqui com o azarão Do Hoo Choi, ele tem 16 vitórias, 4 derrotas. Se a gente desce aqui para ver o retrospecto recente, vem de 2 vitórias, as 2 por nocaute, tá? Aí ele tinha um empate e se a gente volta mais 2, tudo dentro do UFC, ele tinha 2 derrotas. Na verdade, 3 derrotas seguidas, né? Ele tinha perdido do Cub Swanson, do Jeremy Stephens e do Charles Jourdain. Mas 3 nomes bem razoáveis, né? Então, passou dessa maré ruim e agora conseguiu, pelo menos, né, tirando o empate, 2 vitórias. Já o Daniel Santos, se a gente for ver aqui, ó, cartel 13 vitórias, 2 derrotas, né? É o nosso querido Willy Cat. Se a gente desce aqui, ele vem de derrota, tá verde, como que é derrota? Vem de vitória por nocaute técnico, tá? Em outubro do ano passado. Tinha ele ganhado na decisão do Jeong Lee, os nomes fáceis, né? Bastante luta cancelada no meio do caminho, né? Tinha ganhado ali na decisão unânime lá em 2023 do Munhoz, tinha ganhado também tudo no UFC, tá? Do John Castaneda e tinha perdido aqui do Júlio Arce, mas isso em 2022. Mas o que impressiona é o tanto de luta cancelada, né? Ó, cancelada, 3 cancelada, mais 3 cancelada, enfim, tomara que essa continue. Mas se a gente olhar realmente, das últimas 5, ele ganhou as 4 últimas, então eu concordo, tá, com o favoritismo dele, gosto dele lutando, inclusive, tá, não acho só ele bom tecnicamente, acho que é um cara que entretém lutando, é um cara emocionante lutando, então dá pra confiar aqui que ele vai lutar bem e talvez, quem sabe aí, conseguir um nocaute, conseguir um bônus, enfim, luta muito boa, tá, eu acho os dois bons, eu acho o Daniel um lutador bom e acho o Do Hoo Choi também um lutador de qualidade. E se a gente vai pra luta principal, aí aqui realmente até destoa do resto do card. Pra mim, essa luta é espetacular. A gente tem o Arnold Allen, 7º do ranking, enfrentando o Melk Costa, que é o 12º. O Melk tá numa posição lá pro final do ranking, mas na minha opinião, ele é muito bom, tá? E isso reflete meio que na cotação, porque o Arnold Allen é o favorito, beleza? Mas é só com 63%, ele paga 1,54 e o Melk tá pagando 2,50. Se a gente olhar aqui, vamos olhar primeiro o favorito, ele tem 20 vitórias, 4 derrotas. Se a gente ver o retrospecto recente, ele perdeu do Gian, ele ganhou do Chikadze, ele perdeu do Evloev, perdeu do Holloway e ganhou do Calvin Kattar por nocaute, tá? E voltando mais um, tinha ganhado ali do Dan Hooker. Então, retrospecto recente, se a gente for pegar 5, como a gente faz de média aqui, ele perdeu 3, tá? Só que é aquilo. Olha o nível de enfrentamento desse cara. Gian Silva, Evloev e Holloway, são as 3 derrotas, são 3 nomes absurdos, e ali tem a vitória contra o Chikadze, que é um nome difícil, mas porra, tá bem abaixo desse resto que ele perdeu, e uma vitória contra o Calvin Kattar, que também era um excelente lutador, hoje já não é mais, mas enfim, aqui foi em 2022. Então, é um cara que, além de ter um cartel que pode chamar atenção pelas derrotas, mas independente disso, na verdade, ele mostra muita qualidade, tá? É um cara muito bom, fez uma luta boa ali com o Gian, não foi nocauteado, enfim, é um cara que, se a gente olha a estatística, ele tem uma defesa na trocação muito interessante, tá? Ele tem 60%, é um número muito alto, ali no grappling não tem muita queda, pressão das quedas até que é boa, mas ele não tenta muito, né? A defesa de queda dele é boa, mais de 70%, e média de finalização dele também é baixa, enfim, é um cara que troca bastante, tem um boxe alinhadinho, se defende bem, enfim, é um cara legal, tá? E o Melk, aqui a gente vai para o azarão, né? Leve azarão aí. A gente tem um retrospecto muito melhor recente, né? Das últimas 5 lutas, nas últimas 6, vai. Ele venceu todas e ele perdeu a última derrota dele, né? Foi pro Steve Garcia, né? Que vai lutar com o Diego Lopes, inclusive na Casa Branca. Ele foi nocauteado pelo Steve Garcia, mas o Steve Garcia também tá nocauteando todo mundo, né? O bicho é embaçadíssimo, né? E se a gente desse mais, tinha vitória e tinha derrota aqui, ó, na estreia dele do UFC contra o Thiago Moisés. Então, assim, se a gente pegar desde 2024 pra frente, né? De junho pra frente, a gente tem só vitória e finalização, aí 2 decisões e 2 nocautes. Aliás, nocautes aí mostrando muita qualidade nos chutes, tá? Então, o que eu acho? Eu tenderia a ser conservador de colocar o Arnold Allen como favorito, porque ele pega caras de nível muito mais alto, não dá pra comparar, né? As vitórias... Beleza, o cartel do Melk tá mais bonito, tá mais verdinho, só que o nível dos adversários não chega perto dos níveis que o Arnold Allen enfrentou, tá? Então tem que considerar isso. Porém, derrota é derrota, né? O cara tá apanhando ali, tá sofrendo, tá num momento ali que
que a pressão pode ser um pouco maior. E não só isso, tá? Não vou só pegar, o verdinho, o vermelhinho. Então, é assim, se a gente olha uma questão de jogo ali, eu acho que o Melk tá levando risco em mais áreas, ele tá se mostrando mais completo. Ele consegue finalizar muito bem, ele tá conseguindo aplicar muito bem esses chutes, né? Não só para pontuar, mas principalmente para nocautear, para machucar. É um cara agressivo, é um cara que consegue passar por dificuldade ali. O Arnold Allen tem um jogo mais simples, né? É um cara que é perigoso, de novo, se defende bem e tal, mas ele se defende, ele tende, né, a se defender melhor ali se você for trocar mais box e tal. Como o Melk é mais completo, tá chutando bastante, eu acho que ele vai conseguir usar bem isso. Tem um detalhe aqui que é importante também, que são 5 rounds. Então talvez isso possa favorecer o Arnold Allen de, pô, tá pegando mais pedreira, tem umas lutas ali que às vezes acabam durando mais que do Melk, então se a gente for pensar por esse lado, tipo assim, poderia ser uma leve vantagem pro Arnold Allen, né? Mas, assim, se a gente olhar no papel, de fato, ele tem uma luta completa desses 5 rounds, tá? Então, é experiência, que foi contra o Holly, que foi decisão, hein? É experiência, mas é uma só, né? Já o Melk, ele tem essa, entre aspas, desvantagem, porque nas últimas duas, por exemplo, foi tudo no primeiro round, porque ele nocauteou. Aí, se a gente pega lá contra o André Fili, também foi o primeiro round. Quando ele perdeu do Steve Garcia, foi o segundo round. Quando ele perdeu do Thiago Moisés, foi o segundo round. Então, ele tem lutas completas de 5 rounds, mas... Ou de 5 rounds, não, de 3 rounds. Só que é isso, né? São 15 minutos. Então, um pouquinho mais de experiência ali pro Arnold Allen. Mas, enfim, eu vou manter meu palpite, eu vou de azarão, eu vou de Melk. Não é tentando ir porque é brasileiro e tal, porque sempre vai ter isso, né? Apesar de que uma hora me chamam um hater de brasileiro e depois aí seria o torcedor de brasileiro, não faz sentido, né? Mas eu vou de Melk porque eu acho que a fase melhor, a cabeça tá melhor, o Arnold Allen tá numa fase mais complicada, apesar de novo, perder de adversários melhores, mas é que eu acho que o Melk realmente é mais completo, tá? Tem queda ali para usar, tem a trocação excelente para usar, ainda mais com os chutes. Se consegue a queda ou mesmo embolar na grade, eu acredito que ele tem capacidade de manter a isometria, de achar a finalização. É um cara, como eu falei, agressivo, que dificilmente você vê ele abatido ali, de pô, tô levando a pior na luta aqui. Cara, é um cara que tem uma cabeça também muito boa, um psicológico muito bom. O Arnold Allen é um cara que, na minha opinião, aí eu achei isso na última luta, apesar de ele estar perdendo a luta, ele não tem muito aquele estalo daquele senso de urgência, tá? Então, ele tem um jogo mais simples e, na minha opinião, ele parece que se abate mais, tem menos fome de vitória. Então, eu também considero esse tipo de coisa. Então, acho que o Melk, na minha opinião, seria favorito 60-40, tá? Eu inverteria isso. Portanto, eu acho e devo aproveitar a cotação de 2,50 do Melk. Mas é minha opinião. Aliás, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você achou do card? Eu achei legalzinho porque tem bastante nome brasileiro, né? Mas, claro, a gente acabou de vir de um UFC numerado. Não dá para ter uma expectativa muito alta. Eu espero um card de nota 6 aqui, tá? Então eu não tô naquela expectativa. Mas, de novo, eu acho interessante o card porque tem bastante nome brasileiro. Então eu tenho curiosidade de ver essas lutas todas. Mas, enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião do card ou do favoritismo de alguém. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!